Bom dia, gente. É uma honra para mim servi-los, servir a ciência e a evolução dos homens. Hoje eu vou falar sobre um tema de interesse universal, de interesse de todos, colocando em primeiro lugar que aquilo que eu compartilho para vocês do meu estudo não é uma verdade absoluta. Mas assim como todos os cientistas compartilharam ao longo dos tempos as suas ideias, as suas observações, as suas análises, e estas colaboraram muito ao longo dos tempos aos homens, aquilo que eu estudo, que eu analiso e que inclusive faz sentido na minha própria vida pode exemplificar, então eu compartilho. Eu só compartilho aquilo que eu testo, como disse a respeito do que aprendi na Kabbalah, aquilo que eu testo e que então eu obtenho resultados positivos. Claro, não testo uma única vez, mas testo ao longo de um bom período de tempo para então compartilhar com vocês. Então, eu tenho falado para vocês da reprogramação mental, do esvaziamento do conceitual racional que viemos até aqui, de tudo aquilo que é datado, de tudo aquilo que está no banco Psy, vindo para nós, descendo do banco Psy para a purificação. Há muitos anos atrás, eu gravei um vídeo fazendo então uma demonstração de como seria, do que estaria acontecendo, da purificação da nosfera, descendo até da parte acima da linha do Equador, o que está descendo do banco Psy para a purificação, porque já está no seu limite, e da Atlântida, o que está subindo. E quando esse eletromagnetismo se encontrasse, teríamos então grandes transformações na Terra, muitos acontecimentos derivados desta química que desce desse eletromagnetismo impuro, dessas ondas, frequências e programação impura, de tudo que o homem fez na Terra até hoje, mais o que temos na Terra atual. Isto então geraria inúmeras consequências aos homens, tanto consequências geológicas terrestres, quanto humanas, né? Quanto animais, vegetais, em todos os âmbitos, né? E estamos vendo que isto está acontecendo. Então, podemos perceber que, de forma intuitiva, os homens estão voltando àquilo que é original. Estão voltando à originalidade, a ações, culturas, ferramentas originais. E isto se dá por conta da orientação cósmica, do disparo cósmico de evolução dos homens. Por quê? Porque a evolução é voltar ao que é original para então receber a programação nova. Você tem que deixar a programação construída de homem terrestre, porque quando você nasce, você é puramente cósmico e vai sendo programado a ser terrestre. E assim é desde o princípio. Adão e Eva, veja como era a vida. Os homens originais. Então não tinha fogão, não tinha eletrônicos, não tinha comidas fabricadas, industrializadas, não havia remédios. Tudo está voltando. As pessoas estão intuitivamente, inconscientemente, voltando ao que é original. E isto faz parte da indução do eletromagnetismo evolutivo que está sendo disponibilizado para os homens. Então, dentro deste
conceito ou dentro da Terra, é um conceito ou dentro desta ideia iluminada de originalidade, vamos voltar no tempo para entender a causa das doenças. Então, na Grécia e nas cidades adjacentes, antes de Hipócrates, acreditava-se que a doença tinha origem sobrenatural. As pessoas acreditavam que ou teriam ofendido os deuses, por isso teriam adoecido, ou ofendido homens com poderes sobrenaturais que lhe jogavam feitiços. Era assim no princípio. Era isso que se acreditava. Portanto, se procurava magos ou padres para descobrir a origem da doença e curá-la. Então veio Hipócrates, que inclusive ao juramento de Hipócrates, os homens que se tornam médicos, não sei se ainda hoje há lugares que sim, é preciso fazer o juramento de Hipócrates de só usar o conhecimento para salvar, para o bem. Hipócrates, então, levantou a tese de que as doenças eram causadas pelos humores. Fleuma, bile negra, bile amarela e sangue. 4 funções, 4 humores. Estes humores, quando em excesso ou desequilíbrio, apresentavam então fluidos que o corpo apresenta ou expele para dar do homem saber que está em desequilíbrio e em processo de adoecer. Então, esses fluidos, quando você está com febre, você sua muito e o corpo aquece. Quando você está com resfriado, com gripe, então o muco começa a escorrer. Quando você tem dor de barriga, você tem vômito ou expele fezes. Diarreia, a mesma coisa. Quando você, então, tem um sangramento, este é um fluido grave e um sinal grave de que seu corpo está em desequilíbrio e já está, então, num processo de doença avançado. Então, perceba, nas doenças espirituais você vai encontrar os mesmos sintomas de humores. Quando sabemos, aí por muitos relatos, que quando você entra num lugar pesado, carregado, ou quando alguém te joga alguma coisa, sentimos calafrios, sentimos peso na nuca, sentimos dores, vomitamos. Então, as doenças espirituais também geram os mesmos sintomas, ou seja, alteram os nossos humores. Que dentro da medicina Medicatrix Naturae, fleuma, sangue, bile negra e bile amarela. Então, isto foi o que Hipócrates trouxe para a sociedade naquele tempo. Então, vamos trazer para o tempo atual. Então, eu vou dizer para vocês o que eu acredito a respeito de doença. A doença é uma programação que pode ser instalada sugestionadamente, ou pode ser desenvolvida em você. Ela pode ter sido programada por um sugestionamento, ou pode vir de uma programação, pode ter sido programada por suas ações numa vida passada. Por isso, então, há pessoas que já nascem com doenças graves, mas
Ao que tudo indica, a doença é uma programação. E por ser uma programação, ela pode ser desprogramada. Como você chegou nesse pensamento? Através do estudo de alguns livros. Isto não está escrito, de fato, em livro nenhum. Porém, de forma, vamos dizer assim, metafórica, está escrito no Curso em Milagres, está escrito no Cartas de Cristo, de forma bastante complexa, mas que dá, de simplificando, é isso, é uma programação. Como se dá esta programação? Napoleão Hill, meu amado Napoleão Hill, um grande pensador, disse: qualquer pessoa que lhe cause sistematicamente dor, raiva, cinismo, elimine, nada te destruirá mais do que isto. Por quê? Porque dor, raiva, cinismo, ciúme, inveja, ódio altera o seu humor. Alterando os seus humores, o ódio altera o seu humor. Quando você está com ódio, observa como fica seu corpo. Observa como você fica quando você está com ódio. Acelera o coração, o sangue esquenta, o seu rosto esquenta, você treme, você sua. Quando você está com raiva, a mesma coisa. Quando você está com medo, a mesma coisa. Quando você está com inveja, todo o teu sangue altera os humores. Portanto, a programação é feita através de alteração dos teus humores. Portanto, esta programação é feita por todo aquele que altera os teus humores. Então, vamos para um plano mais avançado. Quando temos uma personalidade pública que gera ódio na sociedade inteira, a sociedade inteira está doente e facilmente programável para qualquer doença. Então preste muita atenção quando alguém incita você a odiar alguém. Você está sendo programado que possivelmente em breve adoecerá. Hipócrates dizia que um ódio mortal de alguém, quando você odeia alguém até desejar a morte da pessoa, se a pessoa não morrer, quem morre é você. Porque você morre envenenado do seu ódio. Portanto, a programação, quando se cria um personagem social que gera na sociedade ódio, repulsa, rejeição, crueldade, tudo isto está alterando o humor da sociedade. Toda a sociedade está programada para adoecer. Meu coração tá. Sendo a doença uma programação, quem entende de programação multidimensional, dados multidimensionais, desprograma e não adoece. Para alguém que tem o dom de dominar a programação, ou seja, letrinhas verdes, Matrix, como Trailanga, o Yogi, que tomou cal quente e imediatamente quase matou quem lhe deu de maldade o cal quente como se fosse leite,
Ele tem o domínio instantâneo da Matrix, portanto, aquele mal que a pessoa fez voltou instantaneamente, porque ele tem o domínio da Matrix, ele não pode ser programado por algo sólido, sólido, entre aspas, da Terra. Ele é cósmico, portanto não faz nenhum efeito ele tomar um cal quente. Mas para a pessoa que deu, mata. Então nós vamos ver que hoje em dia nós estamos vivendo o retorno ao original. Nós estamos vivendo curas através de curandeiros, curas através de mestres espirituais, curas naturais. Por quê? Porque estamos voltando à originalidade. Mas também estamos vendo homens sobrenaturais, pessoas programando doenças. Como? Alterando os humores das pessoas, disseminando ódio, rejeição, crueldade, dor, medo, inveja. Portanto, gente, desprogramar o ódio instalado a você e afastar aqueles que estão te envenenando para que você sinta ódio, raiva, dor, é de suma importância. Agora perceba, talvez aquilo que está te provocando ódio, raiva, dor, não seja de fato um elemento químico que lhe causa digno ou justificado de ódio, raiva e dor. Mas aí está em você, no seu autoconhecimento, de entender por que o outro te causa dor, raiva, por que você está sendo programado, por que isso está se dando? Por causa das suas ideologias alicerçadas no datado, por causa da sua implacável, habitual, o seu implacável e habitual conceito de relativismo, aonde você relativa o que é bom, o que é mal. Então aquela pessoa está se relacionando com tal, então pode matar aquela pessoa, porque aquela pessoa está... Ou aquela pessoa... Gente, precisa se autoanalisar e perceber a gravidade de relativizar o mal em si mesmo, antes de apontar o mal no outro. Se alguém é muito perverso e muito mal, o que você tem que fazer? Harmonizar com essa pessoa. Do contrário, você vai cair no quê? Ódio, raiva, desejo de morte que mata a você mesmo. Então eu estou compartilhando com vocês uma ferramenta de suma importância para o que está vindo. Este vídeo, dia 2 de agosto, é de suma importância para que vocês possam ter uma orientação para urgentemente providenciar a desprogramação do ódio, da rejeição, do combate, da ira, do cancelamento às outras pessoas. Porque isto significa que você está com seus humores alterados e, portanto, você está com o corpo absolutamente programável para receber doenças. Esse assunto entraremos mais profundamente nesse assunto, eu vou explicar muito mais,
Mas isto é algo que eu tenho certeza, porque eu venho desprogramando doenças originadas de ser levada à raiva, à dor, ao sofrimento sistematicamente. E eu consigo, há mais de 20 anos que eu não tomo remédio. Você pode até inventar que eu tô doente, mas a vida prova. Então eu tô dizendo para vocês, alicerçado numa experiência prática de desprogramar, purificar, harmonizar e me manter saudável. Falarei mais sobre isso com vocês ao longo dos próximos vídeos. Gratidão, comente e faça uso dessa informação, por favor. Bom sábado para todo mundo.